Isaías, o capítulo é o 9, o verso é o verso número 1. Diz assim a palavra de Deus: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus dos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Verso 6: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua graça, pelo Teu amor, por Tua bênção sobre nós, Senhor. Obrigado por esse tempo, Pai, tão precioso, em que estamos aqui, ó Deus, reunidos na Tua presença, como igreja, povo de Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor já ministrou ao nosso coração neste tempo. Ó Deus, pela bênção da comunhão dos santos, pelas orações, pelos louvores, pelos testemunhos. Ó Deus, mas também agora pedimos a Tua palavra, Paizinho. Vem falar ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Podeis sentar. Profecia de Isaías a respeito do nascimento e do reino de Jesus Cristo, o príncipe da paz. Amém, querido? Nós estamos perto do Natal e esse é um texto que veio ao nosso coração, né? Nós estamos aí já faltando 3 semanas, né, para o Natal. O tempo voou esse ano de 2025. Aparentemente voou, né? Quando a gente para ver, também não é bem assim, nem trabalhou muito, lidou muito, viveu muitas coisas, mas a sensação é de que passa muito rápido. Mas nós queremos refletir sobre esse texto que nos lembra, né, do nascimento, da profecia do profeta Isaías. Isaías profetizou mais ou menos em torno de 700 anos antes de Cristo essa profecia, né? Foi mais ou menos assim. E ele começa o ministério dele, né, no tempo do rei Uzias. Nós só vê lá no capítulo 6, fala do chamado de Isaías. Isaías foi chamado, comissionado por Deus para levar uma mensagem ao povo de Deus, uma mensagem que era de advertência e uma mensagem de denúncia. Advertência por causa da idolatria e da vida ímpia. O povo de Deus, apesar de tudo que Deus tinha feito, de toda a graça de Deus, o povo vinha se entregando a uma vida ímpia, uma vida que era fora do propósito de Deus. Então Isaías vem profetizar nesse tempo uma mensagem da parte de Deus advertindo o povo para que se arrependesse e se reformasse. Que o povo se reformasse, que o povo se arrependesse para abrir os olhos a respeito dessa vida ímpia, né, dessa idolatria, né, dos falsos deuses que já estavam no meio, e esse chamado ao arrependimento de fato e à reforma. E é nessa profecia, nesse processo, né, nesse ministério, que ele começa aqui a ministrar, né, a profetizar a respeito do nascimento de Cristo. Tanto que Isaías é considerado o profeta evangélico, porque o livro de Isaías é o livro que, de forma talvez mais clara, fale da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido? Ele fala com muita clareza, existe muita clareza, muita citação de forma muito clara, falando, né, profetizando da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E o texto começa dizendo, já no verso 1, ele fala assim: para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. E ele fala mais: Deus dos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali. Quando a gente lembra das tribos de Israel, quantas tribos Israel tinha, irmãos? Naftali e Zebulon é uma das 12 tribos, são 2 das 12 tribos. Quando ele fala dessa questão, dessas 12 tribos que Deus tornou desprezível, isso tem a ver com o que Deus entregou àquela nação por causa do pecado, por causa da vida ímpia. Apesar de toda a advertência de Deus, o povo foi se entregando ao pecado, a uma vida ímpia, ou seja, uma vida fora da presença de Deus, da vontade de Deus.
E a região de Zebulon e Naftali, ela suportou duramente as invasões do rei da Síria. Então, ele fala assim, que Deus tornou desprezível no sentido que Deus entregou Naftali, Zebulon, aquela região que fica um pouco mais ao norte ali, mais noroeste da região do Mar da Galileia, e ele entregou a invasão dos assírios. Os assírios invadiram ali, eles enfrentaram duramente isso como consequência. E como uma série de consequências que Israel viveu por causa da sua incredulidade, por causa dos seus pecados, por causa da dureza do seu coração. E aquela região ali foi uma região que aí a gente vai ver que onde Jesus andou muito. Jesus andou muito ali na região do Mar da Galileia. E Jesus também viveu muito tempo ali na região de Nazaré. Nazaré está a oeste do Mar da Galileia. Olhando aqui pelo mapa, se você estivesse olhando o mapa aqui, você ia ver Nazaré está bem a oeste do Mar da Galileia. Cafarnaum também está um pouco ali a oeste. Então Jesus andou muito naquela região. Quando esse texto fala, veja a precisão da profecia. Que Deus, no princípio, tornou desprezível a região de Naftali e Zebulon, mas que naquela região onde o povo andava na obscuridade, andava em trevas, ia resplandecer a luz, porque ali andaria Jesus, e ele que é a luz. Essa luz falava de Jesus, falava da vinda do Filho de Deus, porque aonde Jesus, quando ele viria para desfazer as trevas do pecado, as trevas da incredulidade, ele ia trazer a luz da vida. Ele é a luz do mundo, amém, irmãos? Jesus é a luz do mundo. Então, essa profecia falava a respeito disso. Quando a gente olha nesse primeiro texto, nesse primeiro versículo, a gente entender o que está acontecendo aqui, que Isaías está profetizando a respeito dessa região. Ele fala depois, verso 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amém, querido? E essa é a profecia falando dessa luz, da salvação, da redenção, que Jesus vinha como revelação. Um povo que jazia em trevas. Um povo que jazia em trevas era um povo sem iluminação espiritual. Um povo que se perdeu. E ele vem para, nessa dimensão da escuridão, trazer a vida. Esse povo que vivia na região da sombra da morte, isso fala de todas as pessoas, agora expandindo o texto, o significado do texto, não somente para aquela região, mas fala de todas as pessoas que vivem na região da sombra da morte, pessoas que estão espiritualmente mortas, pessoas que estão na escuridão. E essa região da morte, assim, por que sombra da morte? Por que eles viviam nessa região da sombra da morte? Como é que você entende isso? Viver na região da sombra da morte, imagina que se nós estivesse aqui de dia, a gente ia poder perceber, hoje tinha muita nuvem, sim ou não? O céu estava bem nublado, bastante nuvens, então a gente está debaixo de nuvem, está nublado, então você está debaixo da nuvem, normalmente tem uma sombra ali, o sol não está batendo, porque existe uma nuvem, mas como essa nuvem não cobre tudo, você tem ainda claridade. Mas existe um momento, ontem mesmo, não sei se foi ontem, essa semana teve um dia que no final da tarde que escureceu rapidamente, lembra disso? Essa semana? Era o quê? Era umas 5 horas da tarde e escureceu. Rapidamente. Por quê? Porque havia uma nuvem muito densa. E ela impediu a luz do sol. E aqui quando fala que as pessoas estão na região da sombra da morte, elas estão debaixo do quê? De uma sombra da expectativa da morte. O sentido é esse. Um povo que vivia simplesmente na expectativa da morte. A vida sem a realidade de Cristo, por mais ativa que seja a vida das pessoas, por mais que elas possam fazer coisas, realizar coisas, é apenas um prelúdio para a morte. É uma preparação. Então essas pessoas eram pessoas que estavam vivendo debaixo da sombra da morte, que é o texto, é a forma que Isaías profetiza, gente que está distante da vontade de Deus, espiritualmente mortos, vivendo debaixo da sombra da morte, ou seja, apenas na expectativa da morte.
Conhece um século assim, irmãos? Sim ou não, irmão? Quando você olha para essa profecia de Isaías, será que Isaías está profetizando para o nosso tempo, irmãos? Sim ou não? Sim, irmãos. Ele está falando da realidade das pessoas sem Deus, daqueles que estão vivendo longe da presença de Deus. Deixa eu marcar do texto em Isaías. Vai comigo lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Novo Testamento, segunda carta de Paulo à igreja que está em Coríntios, 2 Coríntios, o capítulo é o 4. Paulo está falando do cumprimento do seu ministério. E eu vou ler a partir do verso 5, porque ele diz assim, melhor, eu vou ler a partir do verso 3. Amém? 2 Coríntios 4, verso 3. Achou, irmãos? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Agora, olha o verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, ó, das trevas resplandeceu a luz, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, amém? Que Deus resplandeceu em nosso coração, Deus nos encontrou, Deus iluminou o nosso coração, porque a gente vivia nessa sombra da morte, na expectativa apenas da morte, preparando-se para morrer, sem esperança no mundo, mas Deus sendo gracioso, misericordioso, Ele resplandeceu em nosso coração. Amém, queridos? Aleluia, irmãos? Glória a Deus, irmãos. E aí, quando nós voltamos para o texto, nós vemos que Isaías está profetizando a respeito dessa realidade, né, da morte que há, das trevas que existem no mundo, e ele está nos chamando para viver para Ele, porque Deus nos preparou para Ele. Quando Deus ilumina o nosso coração, irmão, Deus nos ilumina o nosso coração para trazer-nos de volta a viver para Ele. Porque as pessoas que estão vivendo nas trevas, elas vivem para quem, irmãos? O mundo ímpio, que não conhece Deus, vive para quem? As pessoas vivem para quem, me fala? Para si mesmas, escravizadas por Satanás pelo pecado. Escravas do pecado, vivendo para si, se preparando para a morte eterna. É uma preparação, irmão. As pessoas estão cegas, elas não percebem que a vida delas é uma preparação para a morte. Mas as vidas dos filhos de Deus não, amém, querido? Nós estamos nos preparando para quê, irmão? Está se preparando para quê, irmão? Para a glória de Deus, para viver, para continuar na presença dEle. Então, quando Deus nos chama das trevas para a luz, Ele nos chama para Ele, para viver para a sua glória, porque Ele nos criou para Ele. Se nós olharmos o texto lá de Colossenses, no capítulo 1, a gente vai ver lá, dizendo que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o resplendor da glória de Deus. Amém, querido? Tudo foi feito para Ele. Sabe, e aí, essa é uma ministração. Se nós somos habitação, então, do Espírito Santo, essa força da vida que a gente não tinha, porque as pessoas estão vivendo para a morte, caminhando para a morte, por quê, irmão? Elas têm força para fugir da morte, quem está nas trevas. Elas têm condições. Existe iluminação nos seus corações. Elas sequer têm consciência de que estão caminhando para a morte. Cada dia é um passo na direção da morte, da destruição. Elas não têm consciência. Mas nós somos habitação do Espírito de Deus, amém, querido? Deus habita conosco. Nós temos em nós a força da vida. Irmãos, se nós temos em nós a força da vida, e se Ele é luz, nós temos que viver na luz. Amém, querido? A palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, o Senhor também fala, Ele diz, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. A esperança do mundo passa pela manifestação
dos filhos de Deus no mundo que está em trevas. Amém, querido? Então nós vivemos agora não mais debaixo da sombra da morte. Ainda que a gente ande nessa terra que é a região da morte, sim ou não, irmão? Essa terra é a região da morte ou não é? Sim. Mas ainda que a gente ande na região da sombra da morte, nós vivemos, na verdade, na dimensão da ressurreição. Porque a ressurreição é a vida que venceu a morte. Cristo venceu a morte que havia em nós, amém? E a luz dissipa todas as trevas. E aqui que existe uma coisa que a gente precisa buscar da direção de Deus. Uma coisa que a gente pode levar para a nossa casa, uma lição, algo para ser refletido, algo para ser pensado e algo para nós orar. Senhor, ainda existe trevas no meu coração. Porque esse é um processo, irmão. Primeiro ilumina o nosso entendimento. Nós temos revelação de que nós estamos perdidos. Temos revelação que Jesus é Salvador, que Ele é Redentor. Amém? Nos rendemos a Ele. Amém? Somos salvos pela fé. Todavia existe um processo de transformação. E nós temos que vigiar muito o nosso coração. Porque nós vivemos numa região de trevas. Nós vivemos no meio de um mundo ímpio que é trevas. E uma preocupação, irmãos, da igreja, do Senhor Jesus, é que as trevas não estejam nos contaminando. Que qualquer lugar escuro do meu coração, da minha vida, seja iluminado. Porque eu só vou dar lugar às trevas sem existir trevas no meu coração. E em certa medida pode existir. Quando eu não permito ainda que o Espírito Santo trate comigo tudo que Ele quer tratar. Quando nós somos alcançados por Jesus Cristo, irmão, nós somos salvos do jeito que a gente estava. Salvação é pura graça. Mas agora existe um processo de transformação do nosso entendimento. Amém, querido? E muitas vezes a treva ainda está aqui. Estamos, às vezes, obscurecidos a respeito da vontade de Deus. O diabo vai sempre trabalhar. Nós lemos o texto de 2 Coríntios, que está falando, que Paulo está falando, olha, se alguns permanecem ainda cegos, é por causa do príncipe desse mundo. Quem que é o príncipe desse mundo, querido? Satanás, que mantém as pessoas em trevas para que não resplandeça nelas o evangelho da graça de Deus. E Satanás também trabalha no meu e no seu coração, nos afastando da glória de Deus. Apesar de nós estarmos debaixo de uma nuvem de glória, de nós podemos andar em claridade, irmão, uma nuvem de glória, que fala da presença de Deus, que pode dissipar toda treva no coração, às vezes a gente não anda nessa dimensão. A palavra diz isso, irmão, existe graça. Existe uma graça tal em Cristo e em nós, através do seu Espírito Santo, que toda treva pode ser dissipada. Por que a gente ainda se permite viver assim, irmão? E aí, de vez em a gente comunicar a luz, às vezes nós estamos comunicando aquilo que a gente era, quando a gente estava debaixo de uma nuvem de trevas, quando a gente vivia debaixo da sombra da morte. Toda essa treva precisa ser dissipada pela luz do Evangelho. E a luz, nós sabemos que onde ela entra, ela dissipa as trevas. A questão é se existem portas no nosso coração que nós não abrimos. Porque existem áreas, irmãos e irmãs, que se você não abrir, Deus não adentra. Tem área que Deus está esperando você abrir, tem área que Deus espera que eu abra. Se eu não abrir a porta de algumas áreas do meu coração, a luz não penetra. Eu recebi iluminação para crer em Jesus como Salvador. Eu recebi iluminação para nascer de novo da água do Espírito Santo. Mas eu preciso continuar recebendo revelação para que tudo que existe do velho homem em mim seja lavado e tratado. Para que eu me revista do novo homem. Para que eu me revista de Cristo. Amém? A palavra não diz isso, irmão. Nós vamos encontrar Paulo exortando a igreja para que a gente se revista de Cristo. Mas isso é uma decisão do nosso coração. E a gente precisa, às vezes, lidar com isso. Né, para que a gente não ande sobre a sombra da morte. Nós estamos sobre uma nuvem de glória. Olha, Isaías também, já que você está em Isaías agora, avança um pouquinho mais, lá no capítulo 60 ainda, de Isaías mesmo. Isaías 60, por favor. 60. Quando fala da glória que virá sobre Jerusalém, olha o que diz. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti
aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Olha o que o texto está nos dizendo. Dispõe-te e resplandece, porque a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. E ele está falando sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus, e fala particularmente também sobre nós. Olha o verso 3. Olha, porque o 2, as nuvens cobrem toda a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu, irmãos. Olha, como o texto diz, olha, as nações, elas caminham para a sua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. E isso fala do ministério que a igreja tem no mundo em trevas. As nações caminham para a tua luz. Irmão, sei, quanto mais a igreja é luminosa, no sentido em que Deus trata nossas vidas, no sentido que cada vez mais resplandece em nós a glória de Cristo, irmão, as pessoas no mundo vão sendo alcançadas. E um mundo perdido em trevas, irmãos. Qual que é a necessidade dessa nação, na nação brasileira, irmão? Qual que é o presente que nós podemos dar para essa nação? A grande necessidade dessa nação é ter os seus olhos abertos, uma nação ainda imersa em trevas. Uma nação distraída com a política, com tanto de coisa, preocupada com tantas coisas, que tem o seu lugar, é verdade, tem o seu lugar, mas que estão longe de ser a solução. A solução não é essa, a solução do Brasil é que resplandeça sobre o Brasil a glória do Senhor, amém, querido? E essa glória está sobre nós, essa glória está em nós, essa glória está no nosso coração. Amém, querido? E o nosso coração precisa ser luminoso, irmão. Nós precisamos colocar diante de Deus e falar: Deus, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mal, vê se existe trevas no meu coração. Não permita, Senhor, que eu ande numa sombra de morte, que meu coração esteja sob essa sombra. A gente pode andar no vale da sombra da morte, sim ou não? Davi, ele quando ele escreve o Salmo, né, que é uma oração, que ele fala sobre o Salmo 23, o que ele fala lá no verso 4 do Salmo 23? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A presença de Deus dissipa todas as trevas. Eu posso andar no vale da sombra da morte. Sim, irmão, nós andamos nessa terra, a gente pode andar no vale da sombra da morte, mas nós não estamos sobre a nuvem de morte. Você pode andar na região do sofrimento e da dor. Essa terra é um vale de lágrimas, existe sofrimento e existe dor, mas ainda assim o sofrimento e a dor não estarem em mim. Ainda que eu ande numa região de sofrimento, esse sofrimento não precisa estar em mim. E eu vou ser sensível a esse sofrimento. Eu vou precisar lidar com esse sofrimento, mas o sofrimento não está em mim, porque sobre mim resplandece a glória do Senhor. Sobre a minha casa resplandece a glória do Senhor. Amém, querido? Amém? Nós somos chamados, então, irmão, não é para andar sob a sombra da morte, porque é uma preparação da morte. Nós somos chamados para quê, irmão? Para viver. E essa vida só pode ser vivida em quem, irmão? Em Cristo. Essa vida não pode ser vivida de outra forma. Abre a palavra comigo em Colossenses, por favor. Vai lá, Colossenses. O verso 1 de Colossenses 3 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá no alto, nas coisas eternas, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Buscai as coisas lá do alto, amém, querido? A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ainda que eu possa trazer no meu corpo a morte, a marca da morte, ainda que eu lute contra o pecado, ainda que eu esteja livre da condenação do pecado, nós não estamos livres da presença, existe uma luta, mas a nossa vida está nele. Existe graça para vencer toda luta da nossa carne. Existe graça para que a gente possa superar. Existe graça para iluminar toda a área do meu coração. Amém, querido? Nós estamos sob a nuvem de glória. Nós somos ressurretos entre os mortos.
Amém, irmão? Então tudo que você fizer, tudo que a gente fizer, deve ser feito para a glória de Deus. E não deve ser feito para os homens. Deve ser feito como para o Senhor. Em Colossenses capítulo 3 ainda, olha o verso 23. Você está ainda no 3 aí? Olha o 23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo coração para o Senhor e não para os homens. Amém, querido? Tudo que fizer, faça diante de Deus, faça para Deus, faça no poder do Espírito de Deus, para que tudo na sua vida tenha sentido. Irmãos, uma das grandes dificuldades da vida hoje, da vida deste século, no mundo, aqui no Brasil, em todos os lugares da terra, é o sentido da vida. A crise das pessoas é a respeito da vida. Qual que é o sentido da vida? Para que nós estamos vivendo? Sabe, para que tudo que você faz tenha sentido, eu preciso fazer as coisas como se fosse uma oferta a Deus, como um presente para Deus. Ouça o que eu quero te dizer em nome de Jesus. Desejo que o Espírito Santo ministre isso ao teu coração. Ouça bem o que eu estou te dizendo. Faça tudo como um presente para Deus, irmão. Faça tudo como um presente para Deus. Se nós estamos pensando em Natal, se Natal fala de presente, se Jesus é o presente, e se o grande presente de Jesus é a sua presença, então nós temos que fazer tudo como se fosse um presente para Deus. Quer você produza algo, quer você faça algo, quer que você se relacione com alguém, faça isso como presente para Deus. Para meditar uma coisa. Como é que você se relaciona com os irmãos da igreja? Vamos pensar em nós aqui, vamos pensar agora. A nossa relação com os outros é um presente para Deus? Quando você dá um presente, vou fazer outra pergunta antes. Quando você dá um presente para alguém, o que você quer que esse presente produza? Eu estou falando de presente de verdade, né? Aqueles presentes enganosos, não. Aqueles falam presente grego, né? O que você quer que um presente produza no coração de quem é presenteado? Alegria. Então tá, se eu fui chamado para Deus, se eu estava em trevas, se Ele me chamou para a sua maravilhosa luz, se sobre mim existe uma nuvem de glória, se eu fui chamado para fazer tudo para Ele, se eu posso fazer tudo de forma luminosa, orientado pelo Espírito, como é que eu posso fazer tudo como se fosse um presente para Deus? Como é que eu posso me relacionar com as pessoas? A forma que eu me relaciono com os meus irmãos, Deus aceita? É um presente? Existe uma alegria no coração de Deus? Se a gente pensasse nisso, irmão, os nossos relacionamentos mudavam completamente. Porque se eu falo assim, Deus, que o meu relacionamento com os meus irmãos seja um presente para você, eu quero agradar o teu coração. Eu quero tratar os meus irmãos de tal forma que isso presenteie o teu coração, que isso alegre o coração de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque Deus dá significado a tudo que Ele recebe. Ouça o que eu estou falando, irmão. Tudo que você tem que não tem significado, sabe por quê que foi? Você nunca deu para Deus. Se o seu relacionamento com alguém não tem significado, é porque ele nunca foi de Deus, você nunca deu para Deus. Você nunca teve a coragem de falar assim, Deus, esse relacionamento que eu tenho com esse irmão, com essa irmã, é para o Senhor. Aí você vai ver como é que muda o significado. Qual que é o relacionamento que a gente pode ter com as pessoas com quem nós trabalhamos? Qual que é o relacionamento que um homem pode ter com a sua esposa, vice-versa? É um presente, irmão? Como é que o relacionamento que nós que somos, todos nós aqui somos filhos, amém, irmão? Nem todos têm pai e mãe vivo, a maioria que ainda tem, amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Então, como filho, eu sou um presente para o meu pai e para a minha mãe? Pensa bem nisso. Meu pai se alegra da forma como eu me relaciono com ele, a minha mãe se alegra da forma que eu me relaciono. Mais do que isso, mais profundamente, Deus se alegra da forma que eu me relaciono com meus pais. Como é que você trata seus pais? Isso é uma dádiva para Deus? Aí Deus dá significado, porque aquilo que eu não dou para Deus, que eu não faço para Ele, não tem significado eterno, tem significado às vezes passageiro. O problema dessa geração que perdeu o significado é que as pessoas não fazem as coisas como presente para Deus. Não realiza como presente para Deus, amém, irmão? Mano, quando nós fizemos aqui, a gente pensou aqui em fazer aqui o bazar, organizar o bazar, trazer as coisas para cá, as pessoas trazerem as ofertas, aquilo que poderia doar,
coisas boas ainda, usadas, mas coisas boas, que ainda podem ser muito bem aproveitadas por outras pessoas, coisas novas, porque muita gente trouxe coisas novas, que não tinha nem sido usada ainda, que estava guardada, resolveu abençoar. É que a gente traz essas coisas e realiza o bazar e tudo. A diferença que a gente pensa que às vezes é sucesso, a gente pensa que sucesso é vender muito, né, irmãos? Não, irmão, se vender muito e tiver muito valor, ótimo, maravilhoso, a gente vai usar esse recurso também, mas o que agrada o coração de Deus quando a gente faz um bazar igual nós fizemos nesse final de semana? Fez para Deus, irmão, fez como um presente para Ele, trabalhou como uma oferta para Ele, doou como uma oferta para Ele, atendemos as pessoas que chegaram aqui como uma oferta para Ele, sacrificou o seu tempo, porque muitos sacrificaram o tempo e vieram aqui como uma oferta para Ele, irmão. E é isso, sim, isso tem significado. E aí nós somos tão abençoados, irmão, quando nós fazemos assim de todo o coração, porque Deus dá significado. Sabe que quando a gente exerce um ministério, Deus nos chama para o ministério, todo mundo aqui tem um dom, irmão? Todo mundo aqui recebeu o dom? Então me fala uma coisa, todos nós já recebemos algum dom da parte de Deus? O que você está fazendo com ele? Pergunta, Deus se alegra com o seu dom? O seu dom traz significado para você? Você recebeu, deu para Deus? Porque se Deus me deu um dom, olha só a nossa dificuldade, a nossa incoerência. Deus deu um dom para você, irmão? Quando Ele deu o dom, foi para você? Foi para quem? Para Ele. Foi para Ele. Você tem que dar o dom de volta para Ele. Para Deus, se eu deu o dom para mim, então eu devolvo ao Senhor como oferta agradável ao Senhor. Então eu desenvolvo o dom. A palavra de Deus fala, desenvolva o dom. E aí eu dou o dom de presente. E aí esse dom é significativo para mim. Ele traz alegria ao meu coração, abençoa pessoas, alegra o meu coração, porque primeiro eu dou para Ele, irmão. Está entendendo isso, irmão? Quando eu entrego para Ele, que eu dou de todo o coração, Ele recebe. Porque Deus não recebe de nós aquilo que não tem a ver com Ele. Você não pode presentear a Deus com o que Ele não pode receber. Se eu uso o dom com usura, com uma forma errada, de forma egoísta, Deus pode receber um dom que é usado de forma egoísta, de forma arrogante. Os seus talentos, todo mundo tem talento ou não tem, irmão? 1 talento, 2 talentos, 3 talentos, quantos talentos, sei lá, Deus deu para cada um. Você usa isso de forma a abençoar pessoas, como oferta para Deus, e Deus recebe os seus talentos. Você está devolvendo seus talentos para Deus? Essa é uma marca das trevas, porque Deus derramou graça sobre todo mundo, amém, querido? As pessoas que estão no mundo, Deus derramou os talentos e capacidade para as pessoas que ainda permanecem cegas na escuridão. Deus derramou talento ou não? Mas esses talentos as pessoas devolvem para Deus, são um presente para Deus? Não. Por isso, a falta de sentido e significado. Por isso, pessoas insatisfeitas. Que apesar de ter recebido a bênção de Deus, ter recebido capacidade de Deus, vive para si. Pessoas egoístas trabalhando somente para si. Elas não estão oferecendo a Deus. Até não oferecem porque Deus não aceita. Deus não aceita aquilo que é dado a Ele, senão pela sua graça. Tudo que Deus aceita de volta é aquilo que Ele já deu e que nós devolvemos a Ele em glória, que nós devolvemos a Ele reconhecendo que a glória é dEle, que a graça é dEle, que é para Ele. Falei, eu reconheço, Senhor, que o dom é do Senhor, então agora eu quero desenvolver esse dom para o Senhor. Eu reconheço que o talento é do Senhor, Senhor, eu quero entregar tudo que eu faço como oferta para o Senhor. Aí nós temos que ver se Deus recebe, porque Deus não recebe certas coisas, irmão. Deus é santo. O que Deus recebe, irmão, tem a marca da graça, daquilo que Ele realizou no nosso coração. Aí dá significado, porque tudo que nós damos a Deus, irmão, Deus dá significado àquilo. Tudo que Deus dá significado é aquilo que nós damos a Ele. Por que às vezes a nossa vida não tem um significado maior? Você entregou a sua vida para Deus sem reservas? E houve silêncio no céu. E a gente às vezes não entende, hein, irmãos? Entrega para Deus sem reserva a sua vida, meu irmão. Por que eu estou entregando parte da minha vida? Por que eu não desfruto de uma vida mais significativa? Por que eu não entrego tudo, Senhor? Eu entrego tudo, eu entrego o meu coração, eu entrego os meus sentimentos, eu entrego os meus dons, cada relacionamento, Senhor.
eu entrego o meu trabalho, eu entrego as minhas capacidades. Senhor, se tem coisa que eu não entreguei, mostra para mim, ilumina o meu coração. Gente insatisfeita, irmãos, filhos de Deus que não estão debaixo da sombra da morte, que tem sobre si uma nuvem de glória e que vive insatisfeitos, que vive entristecidos. O único motivo é não entregar a nossa vida completamente a Ele. Porque se a gente não entrega a Ele, não tem significado, porque quem pode dar significado à minha vida é Ele. Somente Deus torna a minha vida significativa, somente Deus torna o ministério significativo. Irmão, a gente vê muito escândalo no meio da igreja evangélica, de muitos ministérios, sabe por quê, irmão? Não foram entregues a Deus. Dons de fato recebidos de Deus, a palavra de Deus fala que os dons de Deus são irrevogáveis, mas esses dons não foram devolvidos a Deus, não foram entregues. Quantas pessoas que nasceram de novo da água do Espírito e têm anos, décadas de caminhada, e tem uma vida às vezes cheia de infelicidade, porque não se rende a Deus, não entrega a Deus. Querida, essa é uma marca de quem anda na sombra da morte, na região da sombra da morte, porque essa falta de alegria pela vida é uma marca da sombra da morte, é uma preparação para a morte. Mas eis que nós vivemos e nos preparamos para viver. Eu não estou preparando para morrer, meu irmão. Eu estou preparando para viver. Não sei quanto a você. Você está preparando para quê? Hã? Cada dia para mim, mãe, é um ensinamento que Deus está me ensinando a viver. Meu filho, deixa eu te ensinar a viver. Você ouve o Espírito Santo falar para você todo dia, ele fala assim, deixa eu te ensinar a viver, você não está entendendo. Deixa eu te ensinar como é que se vive. Deixa eu ministrar o teu coração. Amém, querido? E Deus vai dando significado à nossa vida quando a recebe de nós mesmos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 12, diz assim, você não precisa abrir, de novo lhe falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, aquele que se rende, aquele que se entrega a Deus. 2 de Pedro, capítulo 2, um versículo que nós falamos muito aqui, também fala a respeito disso, não fala? O que ele diz lá? Que nós somos povo de Deus, nação santa, povo escolhido de Deus para proclamar virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Olha só, essa questão de trevas para a luz. Nós vamos ver toda a Bíblia falando, essa profecia aqui de Isaías, e nós vamos encontrar a Bíblia inteira afirmando a respeito disso, que Deus nos chamou para andar na sua luz. E eu posso andar na luz de Deus quando eu me rendo, quando eu me entrego, né? Quando eu me entrego à graça de Deus, quando eu falo, Deus ilumina meu coração. Irmãos, quando a gente lembra de Natal, a gente lembra de luz. A gente anda pela cidade. Goiânia já teve mais, teve uma época aqui em Goiânia que tinha até um concurso aí de luz, você tinha vantagem no IPTU, não era? Um desconto no IPTU, se você fosse escolhido, né? O lugar mais bonito, muito iluminado. Hoje está menos, eu não sei se a economia não está ajudando, o que está acontecendo. Mas a gente ainda passa e vê muito, né? Sempre Natal nos lembra de luz. Né? A palavra de Deus não fala de luz. Jesus é a luz do mundo. Ele fala, vocês também são a luz do mundo. O nosso coração precisa ser iluminado. E se nós desejamos que esse mundo seja iluminado, então que seja grande a luz de Deus no nosso coração. Que o meu coração, que o seu coração seja iluminado. A palavra de Deus começa no livro de Gênesis, começa dizendo assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém, querido? Na salvação é Jesus ministrando luz no nosso coração, dizendo a mim e a você que estávamos mortos, sob trevas, mortos no nosso delito e pecado, dizendo assim, haja luz, e houve luz. Nós estamos diante de um mundo perdido em trevas, num mundo que se prepara para a morte. Que a nossa ministração para o mundo seja, haja luz. Que a minha ministração e a sua na minha casa, na sua casa seja, haja luz. Que a nossa ministração no nosso local de trabalho seja, haja luz. Que a minha vida e a sua vida fale de luz. Amém? Que Deus seja engrandecido. Amém, querido? Pela luz que há no nosso coração. Que nós lembremos que onde nós estamos, ali a luz deve se manifestar, pois sob nós existe uma luz de glória. Só se pode presentear a Deus
com que ele pode receber. Amém, irmãos? Tem muita coisa, irmãos, que a gente jamais podemos presentear a Deus, que ele jamais recebe. Existe uma coisa que Deus não recebe, um coração dividido. Um coração dividido não é um presente para Deus. Mas um coração sincero, Deus recebe. Um coração quebrantado, Deus recebe. A palavra de Deus fala isso. Um coração quebrantado, um coração que reconhece que existem áreas do coração que precisam ser tratadas. Deus recebe. Deus recebe corações quebrantados. Deus recebe corações humildes. Amém, querido? E Deus deseja receber o nosso coração. A palavra de Deus fala assim: filho meu, dá-me o teu coração. O maior presente que eu e você podemos dar para Deus, muito além do que a gente faz, muito além do que a gente realiza, é o nosso coração. E se existe uma coisa que eu e você podemos fazer, alegrar o coração de Deus, amém, querido? Que a gente entregue o presente que Ele deseja. Todo pai, toda mãe, iluminado pelo Espírito Santo, deseja que os seus filhos entreguem a Ele o seu coração. O Espírito Santo veio hoje lembrar para você que Ele deseja o seu coração. Ele veio lembrar a mim e a você em nome de Jesus. Ele está olhando para você e dizendo: filha minha, entrega o seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero dar significado para a sua vida. Eu quero tirar toda treva, toda escuridão. Filho meu, filha minha, existe medo no teu coração. Me entrega teus medos. Filho meu, filha minha, existe dores insuportáveis no seu coração. Entrega a mim as tuas dores. Existem temores, existem dúvidas. Filho meu, filha minha, existe ansiedade no teu coração. Me entrega as tuas ansiedades. Deixa eu tratar com o teu coração. Dá-me o teu coração. Eu removerei todas as trevas, todos os lugares escuros. E o seu coração será um coração resplandecente. E você achará a alegria da vida em nome de Jesus. Fala com o Senhor. Pede para Ele ministrar o teu coração. E se for do teu desejo, e se o Espírito Santo está falando com Ele, hoje entrega o teu coração. Talvez aquilo que você nunca entregou. Aqueles medos que você nunca entregou. Aquilo que você tinha dúvida. E você tem temor de entregar até para Deus. Ele está falando: entrega meu filho, entrega minha filha, o teu coração. Em nome de Jesus, amém.